Sun Jinwoo derrotou os Elfos de Gelo e finalmente conseguiu sair do Portal Vermelho. O caçador de classe S chamado Baek acaba se interessando em saber mais sobre Jinwoo. Ele é o líder da guilda Tigre Branco e fará de tudo para recrutá-lo. Porém agora Sung está prestes a entrar em um novo portal. Jinwoo mais uma vez está em um portal de Rank C. Ele está fazendo seu trabalho junto de Jinho, porém o jovem Jinho estava surpreso. Naquele portal haviam vários golems de pedra e Sung Jinwoo estava utilizando seus soldados das sombras para acabar com os inimigos. Jinho ainda não conhecia esse poder de Sung e por isso estava assustado. Sung explica que seus soldados das sombras podem lutar por ele e também fazerem tarefas simples, como coletar os cristais da dungeon, diminuindo assim o trabalho de Jinho. Ao saber disso, o jovem fica triste. Ele sente que perdeu o seu lugar, já que ele apenas coletava os cristais. Jinwoo sorri, seu amigo realmente era divertido, porém as raids que ele combinou com Jinho acabavam no próximo dia. A promessa de completar 19 raids estava concluída. Enquanto isso, no leste dos Estados Unidos, vemos uma dungeon de Rank A. James, que é um caçador de Rank A, estava paralisado de medo. O seu grupo inteiro havia sido aniquilado. Vemos os caçadores caídos e um homem com longos cabelos foi o responsável por isso. James se perguntava se esse era um monstro do tipo humano. Não havia nenhum monstro nessa dungeon, a não ser aquele cara, porque um monstro desses apareceu no salão do boss. A magia fluindo desse único monstro é o equivalente a uma dungeon de Rank A. Isso seria impossível, o quão forte ele é. James se assusta. Aquele homem de cabelos compridos se aproximava e diz: "Ei, meus ouvidos estão doendo, mas não se preocupe, eu não matei nenhum deles, eles só desmaiaram. Além disso, por que vocês atacaram do nada? Eu não sou um monstro, eu sou um humano." James, porém, estava tremendo de medo. O homem então entende que aquele caçador não consegue entendê-lo, afinal, ele era americano. E então, nesse instante, o homem de cabelos compridos diz em inglês: "Eu sou coreano, eu quero ir para casa." Enquanto isso, na Coreia, Sung e Jinho comemoravam. As raids acabaram e Sung pergunta o que seu amigo faria agora. Jinho diz que agora ele pode pegar sua licença como mestre de guilda e depois terá uma conversa com seu pai. Em pensamentos, o jovem diz que a sua promessa com Jinwoo está envolvida nisso. Enquanto isso, Sung pensa que o prédio de 30 bilhões seria apenas um brinde, já que seu objetivo inicial era upar de nível. E agora ele e Jinho não precisam mais ficarem andando por aí. Sung alcançou o level 61, ele agora é o Lorde das Sombras, aquele que supera adversidades. Jinho pergunta o que seu irmãozão iria fazer, e olhando para sua mão, Jinho vê a chave que abre a porta do castelo demoníaco, aquele lugar onde ele lutou contra o cão de 3 cabeças. Ele apenas diz para seu amigo que ficará fora por algum tempo, tem um lugar que ele deve ir. Jinho fala que não vai mais incomodar, e Sung pergunta o que ele era para Jinho. O jovem responde que tem um irmão que é 10 anos mais velho do que ele, mas seu irmão não gosta dele e por isso não passam muito tempo juntos. Porém, Jinho era alguém que salvou sua vida e também o ajudou, por isso Sung seria praticamente o seu irmão de verdade. Jinho se surpreende, mas ele também fica feliz e sorrindo diz que agora iria considerar Jinho como seu irmão mais novo. O garoto se emociona e começa a chorar. Isso acontece porque ele estava bêbado e ficou sentimental. Enquanto isso, na TV, Baek estava dando uma entrevista sobre o incidente do Portal Vermelho. Todos os caçadores de rank alto morreram nessa missão e apenas caçadores de rank baixo sobreviveram. Mas havia um rumor de que alguém ajudou os sobreviventes. Baek responde que a investigação já foi encerrada. É verdade que teve um incidente, mas nenhum grupo de fora estava envolvido. Porém, o repórter diz que Baek estava bloqueando as entrevistas com os sobreviventes. Certamente o líder da guilda estava tentando ajudar Jinwoo a continuar nas sombras. Baek estava cansado desses repórteres e de repente recebe uma ligação do caçador Min Byung-gil, o melhor amigo de Baek.
ele também é um caçador de Rank S e estava preocupado com as notícias sobre o Portal Vermelho. Byung-gil estava no Japão, isso porque eles contataram secretamente a Associação Coreana de Caçadores. A situação era séria. Eles pediram uma lista dos caçadores que estiveram na raid da ilha Jeju. Um portal de Rank S abriu nessa ilha há 4 anos e depois de falharem em 3 operações, o governo desistiu da ilha, que agora está infestada de formigas gigantes. Esse era um pesadelo que Baek não gostava de lembrar. Porém, Byung-gil acredita que ocorreu uma mutação. As formigas agora criaram asas e podem sair da ilha voando. Uma delas foi descoberta na costa japonesa. No outro dia, Jin-woo diz para sua irmã que estava saindo de viagem. Ele disse que ficaria fora por uma semana. Sung então abre o portal para o castelo demoníaco. Quando ele derrotou os Cerberus, o monstro tinha 20 níveis a mais que Jin-woo, mas agora Sung está com um nível 3 vezes maior. O caçador finalmente entra no castelo demoníaco. Ele estava em um corredor escuro e não conseguia sentir a presença de nenhum monstro. Uma missão então aparece. Ele deve coletar almas demoníacas. O castelo demoníaco está cheio de demônios. Casse e colete suas almas. Jin-woo precisa de 10.000 almas e as recompensas são um item de sua escolha, bônus de status mais 20 e outra recompensa secreta. As recompensas são incríveis. Na loja teriam itens com o valor acima de 10 bilhões de golds e ele poderia escolher qualquer um após completar a missão. Mas se as recompensas são boas, a dificuldade será maior ainda. Ao abrir outra porta, Jin-woo chega a uma cidade em chamas, completamente destruída. Aquela era uma recriação de Seul. De repente, os demônios começam a aparecer no meio das chamas. Jin-woo pode obter uma alma por demônio, mas existe alguns com várias almas nos andares superiores. Sung se pergunta se uma semana seria o suficiente. Ele rapidamente ataca os demônios. Sung utiliza suas adagas para cortá-los. Alguns demônios concentram magia de fogo na boca para disparar, mas Sung rapidamente corta a cabeça desses monstros. A experiência de Jin-woo começa a subir. Essa era uma luta contra o tempo. Enquanto isso, no mundo humano, Yojin-ho encontra seu pai que pergunta: "Você quer gerenciar a guilda Yojin?" O jovem responde que sim. Seu pai então analisa a licença de mestre de guilda e o tempo recorde das raids de seu filho. Porém, o velho Yo Myung-han diz que seu filho deve conhecer alguém. Aquele era o caçador de Rank C, Go Myung-hwan. Ele é um dos sobreviventes do incidente do Portal Vermelho. Jin-ho se pergunta por que esse sobrevivente estaria se escondendo da mídia naquele lugar. Yo Myung-han pede para Go Myung-hwan contar toda a história para seu filho. O caçador de Rank C fala sobre Song-yi e Sung Jin-woo. Graças a Sung, eles conseguiram sobreviver ao portal. Jin-ho agora entende porque Sung e Song-yi ficaram tão próximos. Go Myung diz que no começo eles ficaram frustrados por 2 caçadores de Rank E se juntarem à raid. E em pensamentos, Jin-ho entende melhor do que ninguém. Ele sabe das habilidades de Sung, porém agora esse segredo não é apenas mais seu. Go Myung-hwan revela que a existência de Sung ainda é um segredo. Essa foi a decisão da guilda do Tigre Branco. O pai de Jin-ho revela que estava procurando por informações sobre caçadores qualificados e se surpreendeu ao ver o nome de Jin-ho na lista de membros das raids de seu filho. A hora da negociação de Jin-ho não era propícia. Ele havia recebido uma grande ajuda de Jin-ho para obter sua licença. O garoto admite isso, porém ele quer saber se seu pai irá deixar a guilda Yojin com ele. Rapidamente, Yo Myung-han responde que sim, ele deixará a guilda com seu filho mais novo. Jin-ho fica surpreso e seu pai pergunta se ele conseguiria trazer Jin-ho para a guilda Yojin. O seu filho então promete que fará o melhor para isso. Em pensamentos, Myung-han dizia: "Um filho de tigre ainda é um tigre. Eu tentei trazer 2 caçadores de Rank S para essa guilda. Cha Hain da guilda Caçadores e Min Byung-gil, que se aposentou. Cha Hain é a vice-líder da guilda Caçadores e está sob o comando de Choi Jong-in, que é conhecido como a arma suprema. Porém, com a descoberta da formiga que saiu da ilha Jeju, se uma 4ª raid da ilha Jeju for criada, eu devo conseguir conquistá-los. Ou será que meu filho irá convencer Jin-woo antes disso? Isso vai ser divertido." Enquanto isso, Jin-woo estava de pé em cima de uma montanha de demônios mortos. 309 de 10.000 almas foram coletadas. Ele ainda tem um longo caminho pela frente.
Sung Jin-woo derrota uma pilha de demônios, porém ele sabe que ainda tem um longo caminho pela frente. A dificuldade inicial do castelo demoníaco não era muito alta, os monstros seriam de rank D no máximo. Fora isso, eles dão bastante experiência. Para subir o nível, Sung precisaria de 9 dungeons de rank C, mas naquele lugar ele conseguiria fazer isso em 4 horas. Estaria cada vez mais difícil para ele subir de nível, porém quando se encontrou com Baek, o líder da guilda do Tigre Branco, Sung percebeu que ele já tem quase o nível de um caçador de rank S. Sung consegue o item que permite ir para o segundo andar daquele lugar. Ele avista um círculo mágico, sendo esse o portal para o próximo nível. Jin-woo então invoca o líder dos ursos de gelo. Ele será sua montaria para ir até aquele local, mas de repente em seu caminho vários demônios aparecem. Eles eram grandes e irritantes, e antes que Sung consiga dizer algo, o urso de gelo sai correndo. Ele parte para o ataque, derrotando cada um dos demônios em seu caminho. O urso das sombras era selvagem e forte como um tanque. Ele corre em alta velocidade na direção do círculo mágico e, além de tudo, derrota os demônios em seu caminho. Enquanto isso, na Associação de Caçadores dos Estados Unidos, eles tinham um prisioneiro. Aquele era um misterioso homem encontrado sozinho dentro da dungeon de rank A. O vice-diretor pergunta se descobriram a identidade desse homem. As informações é que ele seria da Coreia do Sul. Ele afirma que estava preso na dungeon desde que o portal se fechou há 10 anos atrás, e quando deu por si, ele estava nos Estados Unidos. O vice-diretor sabe que esse é um acidente fora do comum. Não só um humano saiu do portal, como também um grupo composto de caçadores de rank A foram inúteis contra ele. Porém, os caçadores que o interrogaram acreditam que ele seja um monstro com memórias humanas. Sem a ajuda de caçadores de rank S, toda a capital dos Estados Unidos poderia ser posta em perigo. Na guilda dos carniceiros, existe um caçador de classe S que fala coreano fluentemente. O Sr. Hwang Dong-soo está a caminho. Como sabemos, Hwang Dong-soo é o caçador de classe S que abandonou a Coreia e se aliou aos Estados Unidos. Ele é quem procurava Sung Jin-woo e Jin-ho para vingar a morte de seu irmão, mas agora Dong-soo já estava de volta ao continente americano. O vice-diretor acha isso ótimo. Eles conseguirão descobrir mais coisas sobre esse homem misterioso. Outra informação que descobriram é que o homem da dungeon se chama Sung Il-hwan. Ele era um caçador. Enquanto isso, no castelo demoníaco, vemos que cada andar é feito de um mundo específico, e um monstro segurando a permissão de entrada para o próximo andar aparece aleatoriamente no mapa. Sung pode subir para o próximo nível apenas adquirindo essa permissão, e se a torre gigante tem 100 andares, pode-se dizer que 100 mundos diferentes existem neste lugar. Sung Jin-woo sobe até o 27º andar. Enquanto o tempo passava, ele avançava em um ritmo assustador. O necromante assassino conseguia derrotar cada um dos demônios em seu caminho. Agora Jin-woo enfrenta demônios de nível intermediário. O nível de sua habilidade Toque do Dominador também aumentou. Sung percebe que demônios de nível intermediário são de rank C no máximo, mas a dificuldade com certeza iria aumentar em demônios de alto nível, ou até mesmo os mais fortes, assim como a diferença entre um caçador de rank A e S. Até esse ponto, Sung havia coletado 2.116 almas demoníacas. O grande problema era realmente o tempo. Se aquele lugar for composto de 100 andares, chegar até o final iria demorar muito mais de uma semana. Sung estava com medo que aquele lugar fosse uma dungeon de rank S, mas com o tempo sua ansiedade desapareceu e as lutas começaram a ficar chatas. Jin-woo, com a ajuda de seu exército das sombras, derrota os demônios e chega até o andar de número 50. Nesse instante, um inimigo gigantesco aparece. Esse era o demônio governante dos andares inferiores. Seu nome é Avaricious Vulcan. Vemos também os Guardiões de Vulcan. Eles também pareciam poderosos, mas eram pequenos perto de seu senhor. Esse demônio tem o nível de um boss. Sung decide começar a batalha. Os magos das sombras concentram suas magias de fogo e lançam contra os Guardiões. Jin-woo ordena que Ygritte e Iron tomem conta do resto. Livrem-se deles. Os Guardiões de Vulcan começam um ataque contra os invasores. Sung ativa o seu modo furtivo e fica imperceptível. Iron consegue defender facilmente o ataque dos Guardiões com seu escudo, e Ygritte, sendo a principal força de ataque, parte os inimigos ao meio.
Sung havia aumentado o nível dos soldados das sombras. Eles também são fortalecidos de acordo com seu status de inteligência. O número de sombras que Jin-Woo pode salvar agora também aumentou. Ele agora possui mana suficiente para regenerá-los várias vezes. Porém, sua maior preocupação era o vulcão, que permanecia sentado. Jin-Woo decide acabar com ele, mas de repente, o demônio gigante simplesmente desaparece. Sung estava surpreso. O vulcão tinha uma enorme velocidade e atacava os soldados das sombras com sua clava. Iron se sacrifica para defender os outros, mas no segundo ataque, o vulcão consegue devastar os soldados das sombras. Ygritte também é atingido e seu corpo se desfaz. Apesar de tudo isso, Sung consegue uma abertura. Ele pula em cima do demônio gigante e concentra toda a sua força no punho. Jin-Woo chama o inimigo de maldito e acerta um soco em seu rosto. As almas demoníacas colhidas por Sung agora passavam de 4.000 e sua extração de sombra está no segundo nível. O vulcão é jogado para longe. O soco de Sung foi extremamente poderoso, mas mesmo com essa poderosa investida, o vulcão continuava vivo. Ele agora utiliza a sua habilidade da ira. O governante dos andares inferiores estava em fúria. Seus poderes aumentam em 50%. Sung reconhece aquela habilidade. Era a mesma do Cerberus. A defesa de Vulcão também aumentou, e com isso ele parte para o ataque mais uma vez. Sua velocidade estava maior do que antes. Sung não conseguirá desviar, ele vai ser atingido. Jin-Woo chama por seu tanque. Iron já havia se regenerado. Ele joga o seu grande escudo das sombras na direção de seu mestre. Sung segura o escudo e se prepara para o impacto. Vulcão desfere o poderoso golpe com sua clava, mas Sung consegue se defender. Todo o cenário ao redor é destruído pela onda de choque, e Vulcão atacava de forma descontrolada. Sua clava batia no escudo dezenas de vezes. Sung conseguia segurar os ataques por conta de sua força, mas agora ele deve encontrar uma abertura para atacar. Sung então encontra a brecha entre um ataque e outro do vulcão. O Senhor das Sombras larga o escudo e salta na direção do inimigo, porém quando está no ar, Sung percebe que o inimigo já esperava por isso. Vulcão muda a rota de seu golpe para acertar Jin-Woo em pleno ar. O nosso herói não podia se mover, mas no último segundo ele tem uma ideia. Sung utiliza o toque do dominador. Ele utiliza a força de puxar um objeto para poder se mover no ar. Sendo assim, Jin-Woo escapa do ataque do vulcão no último instante. Sung traça um novo plano. O único lugar que o vulcão recebe dano é em sua cabeça, mas é arriscado atacá-lo diretamente nesse ponto. Antes, Jin-Woo precisaria acabar com a velocidade do inimigo. Sung avista os prédios danificados e tem uma ideia. Ele corre entre os prédios e o vulcão tenta atingi-lo. Sung ativa sua habilidade de arrancada. Ele sobe em um dos prédios que estava prestes a cair, e quando o vulcão chega perto, Sung salta em sua direção. O prédio acaba se quebrando e Jin-Woo tem a abertura perfeita para acertar o pescoço do demônio. O vulcão gritava de dor, e enquanto isso no mundo humano, o chefe Han Sang-min estava procurando por Jin-Woo. Os vizinhos não sabiam onde ele estava, e sua irmã havia dito que ele viajou. Sang-min acha aquilo meio estranho, afinal não tinham pistas para onde Sung foi. O lugar onde ele foi visto pela última vez foi no centro da cidade, e essas informações foram conseguidas por causa do rastreador da Associação de Caçadores. A maga Park Redin, que o acompanhava, fala que Sung poderia ter sido sequestrado. Sang-min acaba rindo dessa possibilidade. Para acontecer algo assim, seria preciso uma unidade chinesa de caçadores de alto nível. A jovem maga deveria saber disso, afinal, ela sobreviveu ao Portal Vermelho junto de Jin-Woo. Enquanto isso, Jin-Woo continuava sua luta contra o demônio Vulcão. Ele salta com suas duas adagas nas mãos, e com um sorriso, Jin-Woo desfere o golpe final. O governante dos andares inferiores foi derrotado. Vulcão caiu perante o poder de Sung Jin-Woo. Como esperado, as recompensas por derrotar esse monstro eram excelentes. Nosso herói consegue o brinco do governante demoníaco, a orbe da avareza, 2 chifres do vulcão e um fragmento da árvore do mundo. A madeira da árvore do mundo contém uma magia poderosa e é um ingrediente para itens mágicos de alta qualidade. O brinco do governante demoníaco aumenta 20 de força
e 20 de vitalidade, além de poder ser combinado com outros 2 itens demoníacos, sendo esse o colar e o anel que Sung ainda deve conseguir nos próximos andares. A Orbe da Avareza também tem um efeito incrível, criada pelo sangue endurecido do vulcão. Ela é capaz de amplificar os efeitos de magias. O dano mágico agora será duplicado. Nesse momento, Ygritte traz várias cabeças de demônio para Sung, porém o caçador diz que ele não precisa fazer isso, afinal, Iron estava tentando imitá-lo. Nessa hora vemos o tanker de Jinwoo trazendo a cabeça gigante do vulcão. Sung convoca os magos das sombras e pede para um deles utilizar o poder da Orbe para atacar. Nessa demonstração de poder, vemos que as bolas de fogo dos magos aumentaram em um nível extraordinário. As bolas de fogo estavam gigantes e ainda mais poderosas. Sung não pode dar aquele item para outra pessoa, por isso apenas suas sombras poderiam utilizar em seu lugar. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o caçador de classe S, Hwang Dong-soo, estava interrogando o misterioso homem da dungeon. Aquele homem está sendo considerado um monstro devido ao seu poder, mas ele continuava dizendo que não era um monstro, e se duvidam de sua identidade, poderiam fazer um teste de DNA. Dong-soo diz que eles vão continuar em alerta, já que aquele homem saiu de um portal, podendo ser um monstro disfarçado de humano. Dong-soo é quem decide se o homem é um monstro ou não, e por isso pergunta como ele sobreviveu 10 anos em uma dungeon. Seria ele um morto-vivo ou ele teria morrido na dungeon e agora reviveu? O homem responde que não aconteceu nada disso. Os mortos não podem voltar à vida. Ele também gostaria de fazer uma pergunta: portais e monstros, o quanto a humanidade sabe sobre isto nessa época? Dong-soo pergunta se o homem sabe de algum segredo, e ele então responde: dungeons, portais e monstros, eles não são nada além de um prelúdio para a guerra de verdade. O grande desastre entre eles despertou há pouco tempo. O objetivo desse homem é parar o desastre, porém ele ainda não pode revelar o que seria isso. Dong-soo pergunta se não seria melhor todos trabalharem juntos, mas o homem responde que números não são nada contra o poder desse desastre. Mesmo que pessoas fracas se reúnam, eles não vão conseguir. Dong-soo se sente subestimado. Ele diz que não tem mais razão para conversar. O nome desse homem misterioso é Sung Yu-hwan. Dong-soo vê uma foto de 10 anos atrás. Apesar do cabelo, ele não envelheceu muito. E quando ele era um caçador, havia conseguido bastante dinheiro. Dong-soo avisa que nos dias atuais, os caçadores são classificados em ranks. E como eles estariam no mesmo nível, Sung Yu-hwan poderia viver sem se preocupar. O nome de sua esposa é Park Kyung-hee. E ele tem 2 filhos, uma garota que se chama Sung Jin-ah e um menino que se chama Sung Jin-woo. Esse homem misterioso é o pai de Jin-woo. Ele está no mesmo nível de um caçador de rank S, e sabendo disso, Dong-soo sorri. Ele começa a exalar sua sede de sangue. Sung Yu-hwan também exala o seu poder e pergunta o porquê daquela sede de sangue. Se Dong-soo não responder, ele vai utilizar a força. Dong-soo acredita que aquela é uma segunda chance dada pelos deuses. Ele vai se vingar pela morte de seu irmão. E com isso, o caçador de classe S mente que o pai de Jinwoo era um monstro e estava prestes a atacar. Ele pede para evacuarem o prédio. Dong-soo diz para Yu-hwan que Jinwoo estava morto e agora era a sua vez. O pai de Sung fica surpreso. A batalha entre eles estava prestes a começar. Enquanto isso, no castelo demoníaco, vemos vários mortos-vivos. Aquele andar era como um cemitério, e vemos um tipo de necromante invocando os mortos. Sung Jin-woo anda calmamente até o exército de mortos-vivos. Ele então invoca Ygritte e Iron. Sung ordena que suas sombras mais poderosas abram o caminho. Ygritte e Iron avançam e logo atrás deles vemos o exército das sombras e os ursos de gelo. A batalha contra os zumbis se inicia. As sombras claramente são mais poderosas. Iron e Ygritte derrotam os adversários com facilidade. O necromante zumbi fica surpreso com a força dos servos de Sung. Jinwoo, nesse momento, observava do ponto mais alto daquele lugar. A lua vermelha projetava a sombra do Senhor das Sombras, e Sung apenas pensava:
estava. Então os mortos-vivos também sentem medo. Jin-Woo avança com uma de suas adagas e retalha o corpo do necromante, mas um andar do castelo demoníaco estava concluído. Após derrotar o necromante, vemos que seu nome era Metus, o guia das almas. Sung então recebe as suas recompensas, a água nascente da floresta ecoante, 200.000 de experiência, além de 220 almas demoníacas. Sung acaba subindo mais 2 níveis. Sung percebe que a magia de Metus era forte. Ele conseguia controlar centenas de soldados a mais do que Jin-Woo. Sung tentou transformá-lo em seu soldado das sombras, mas por alguma razão ele não podia fazer isso com os demônios daquele lugar. Sung também consegue o colar do governante demoníaco, que concede a ele mais 20 de inteligência e 20 de agilidade. Agora só resta ele encontrar o anel. Isso significa que tem mais um boss nos andares superiores. Até esse momento, Sung já havia coletado 10.001 almas demoníacas. A sua missão primária já foi completada. Esse era seu limite. Sung estava enfraquecido e precisava descansar. Ele então resgata a recompensa dessa missão, sendo um item, um bônus com mais 20 de status e uma recompensa secreta. Sung se perguntava se deveria escolher um item que custa bilhões de gold na loja. Com certeza seria incrível, mas ele sozinho conseguia armas legais em suas batalhas. Por isso Sung decide escolher a caixa amaldiçoada aleatória. A caixa abençoada concede um item que o jogador queria e a caixa amaldiçoada concede um item que o jogador precisa. E quando Sung abre a caixa, uma chave negra aparece. Ela não veio com nenhuma descrição e por isso era um item misterioso. Sung então decide guardá-la. Ele então coloca os pontos extras em inteligência e a recompensa secreta era a receita para a água sagrada da vida. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a luta entre Dong-Su e o pai de Jin-Woo havia acabado. O prédio estava completamente destruído e em chamas. Os bombeiros estavam apagando o fogo. Aquela luta foi assustadora. Tudo estava em ruínas. E o caçador de Rank S, Hwang Dang-Su, foi derrotado. Jin-Woo volta para o mundo humano. Ele então vai visitar a sua mãe que estava em coma. Sung descobre que a água da vida era uma poção misteriosa capaz de curar qualquer doença. Seu desejo é fazer esse item para salvar a sua mãe. Sung já possui 2 ingredientes, sendo o fragmento da árvore do mundo e a água nascente da floresta ecoante. Porém, ainda falta o sangue purificado do Rei Demônio. Sung conseguiu chegar até o andar de número 75, no Castelo Demoníaco. Certamente o último item estará nos andares superiores. Provavelmente junto do boss final, no último andar do castelo. Sung aumentou seu nível 16 vezes, enquanto lutava no Castelo Demoníaco. Isso demorou uma semana, e ele acredita que agora está quase no nível de um Rank S. No outro dia, Sung vai até a Associação de Caçadores da Coreia. Uma das pessoas que trabalha naquele lugar liga para Baek após reconhecer Jin-Woo. Sung terá o seu rank reavaliado. No mais, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.